Olá, estamos hoje dando continuidade à nossa série das catequeses e hoje falaremos sobre a revelação, a nossa segunda parte desta catequese. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, na primeira parte, sobre a existência de Deus, nós tratamos de como a luz natural da razão, ela consegue conhecer e acessar as vias que nos dão um certo critério, para avaliarmos a existência de Deus. Não são provas da existência de Deus, mas são vias plausíveis que a lógica nos apresenta de que, é sim possível que exista Deus. Porém, como a luz natural da razão, ela chega só até um ponto, nós não conseguimos acessar a vida íntima de Deus, então Deus se revela, Deus se revela aos homens. Então, nós vamos tratar sobre a revelação e essa aula de hoje é o primeiro ponto. Deus se revela aos homens. Gostaria de deixar muito claro aqui que nós não vamos avaliar nosso Senhor com a luz natural, somente da razão. Por quê? Se olharmos Jesus com a luz natural da razão, nós vamos olhar para nosso Senhor e vamos extrair da sua vida o quê? Um mestre, um curandeiro, um professor, um guia, um exemplo a ser seguido. Então, se olharmos para a Sagrada Escritura e olharmos Jesus como é chamado histórico, nós vamos tirar dele toda a divindade, porque nós não estamos lançando um olhar de fé. Nós temos que nos dar conta de que estamos lançando um olhar de fé. Estamos estudando a revelação de Deus. E como disse na aula anterior, a teologia se faz de joelhos. É sim preciso ter fé para fazer teologia. É preciso acreditar, creio primeiro para depois entender. Nós partimos do pressuposto aqui da fé. Professamos a fé católica e agora vamos nos debruçar sobre ela. Então, o primeiro ponto, a revelação, é impossível falar desse tema sem ler o número 2 da Constituição Dogmática Dei Verbo. Você pode, na sua casa, acessar a internet, o site do Vaticano, a Constituição Dogmática Dei Verbo está lá, número 2, que nos traz 4 pontos importantíssimos. Primeiro, aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pela qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, e no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Primeira parte. Segunda parte. Mediante esta revelação, portanto, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como amigos, e com eles se entretém, para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. Este plano de revelação se concretiza através de acontecimentos e palavras intimamente conexos entre si, de forma que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e corroboram os ensinamentos e as realidades significadas pelas palavras. Então, aqui nós temos o número 2 e o número 3 do núcleo deste número 2 da Constituição Dogmática Dei Verbo, que dividimos em 4 partes. E estas, por sua vez, essas palavras, proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contido. No entanto, o conteúdo profundo da verdade, seja a respeito de Deus, seja da salvação do homem, se nos manifesta por meio dessa revelação em Cristo, que é ao mesmo tempo mediador e plenitude de toda a revelação. Então, nós vamos estudar essas 4 partes agora, de uma forma muito clara e simples. Então, o primeiro passo da revelação, nós conseguimos chegar a Deus, como vimos na primeira parte, pela via natural da razão, olhando a criação, olhando as criaturas, vendo nelas a sua bondade e perfeição, e olhando para o homem, e por ser imagem e semelhança de Deus, é a criatura em maior grau de perfeição. Então ela revela Deus.
o homem e a mulher conseguem revelar Deus de uma forma muito clara, porque é a única criatura que Deus quis para si. Mas, como um todo, a criação toda nos revela a Deus. Então, lançando o olhar natural da razão sobre as coisas criadas, o homem e a mulher, conseguimos ter acesso a esse primeiro passo da revelação. E qual é o segundo passo da revelação? Bom, primeiro, Deus quis se revelar como ser pessoal através de uma história de salvação. Ou seja, em seu desígnio de bondade e liberdade, como diz aqui a Constituição, sua bondade e sabedoria, e na sua liberdade, Deus quis se revelar. Ele quis vir até nós, se revelar como um ser pessoal. E ele fez isso através de uma história da salvação. Elegeu um povo e para esse povo se revelou. E ele criou e educou todo esse povo na história da salvação, o povo de Israel, tendo em vista o ápice da revelação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nele, em Jesus, nosso Senhor, Deus revela o mistério de sua vida trinitária. Então, em Jesus, Deus revela o projeto do Pai de reconciliar no seu Filho todas as coisas e de eleger e adotar todos os homens como filhos no seu Filho. Então, em Jesus, nós temos a vida divina trinitária revelada. Nós vamos ver isso quando estudarmos a Trindade, como nós, com a luz natural da razão, poderíamos acessar a Trindade. Se Deus não viesse dizer a nós como Ele é, eu e o Pai somos um, eu tenho que ir para o Pai para enviar o Espírito Santo, nós não saberíamos que Deus são três pessoas, com a luz natural da razão. Então, Jesus vem revelar o mistério da vida trinitária, e não só isso, Ele vem nos convidar, nos chamar a viver nessa vida trinitária, com a adoção filial. No Filho somos filhos pelo batismo. Então, nosso Senhor nos dá esta graça de, pelo sacramento do batismo, e os demais sacramentos, obviamente, nos enxertar nessa vida divina. Então, Deus se revela, chama o seu povo, educa o seu povo, e o ápice da revelação é Jesus, que nos introduz na vida divina. Então, Deus revela-se e cumpre seu plano de amor nas missões do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vamos ver isso também em Trindade, mas que fique bem claro, Um santo da igreja dizia que o Filho e o Espírito Santo são os dois braços que Deus usou para salvar, como que dois braços que abraçam a humanidade. Então, o Filho e o Espírito Santo cumprem essa missão de amor, do plano de amor do Pai. O Filho que salva, o Espírito que santifica. Então, é toda esta revelação que nos vem, que Deus nos dá através de Jesus, que é o ápice da revelação. Então, primeiro, qual é o conteúdo da razão, então? Nós estamos vendo qual é o conteúdo da revelação. O conteúdo da revelação são as verdades naturais, primeiro, que perpassam pela razão, como nós estudamos, porque o mundo, o homem e a mulher, também tem traços, revelam Deus. Então, a primeira verdade, o conteúdo da revelação, o primeiro conteúdo são as verdades naturais. O que nós podemos observar na natureza e vermos Deus, ali estão, então, o primeiro conteúdo da revelação, a razão humana. Aqui não precisa ter fé, basta aplicarmos a razão, a inteligência e vermos que a criação, o homem e a mulher apontam para algo maior. E depois, sim, verdades que ultrapassam a razão, pela livre vontade de Deus que se revela. Então, uma primeira parte, o conteúdo da revelação, a razão, e a segunda parte, as verdades que ultrapassam a razão. Ok? Nós vamos olhar para a vida de Jesus, para a vida de nosso Senhor, vamos ver que Ele nos disse muitas verdades que ultrapassam a razão humana. Por exemplo, João capítulo 6, o discurso do pão da vida. A carne que eu vou dar é o meu corpo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue. Mas essas verdades, a Santíssima Eucaristia, elas ultrapassam a razão. Ultrapassam a razão. Então, o conteúdo da revelação, além da razão natural, nós temos a revelação, ou seja, que ultrapassa, a sobrenatural que ultrapassa os limites da razão. E não quer dizer com isso que é irracional.
Não é. Porque possui uma outra natureza de conhecimento. Nós aplicamos a razão, mas o mistério está na ordem sobrenatural. Então nós não vamos esvair o mistério com a razão humana, mas vamos aceitá-lo, pedir com que Deus que nos dá a fé consente com isso. A fé diz creia, né, para a razão. Então nós cremos, porque foi nosso Senhor, Deus mesmo que disse e que se revelou. E qual é o objeto da revelação? Temos o conteúdo, né? A verdade natural e a verdade que ultrapassa a razão. Então qual é o objeto da revelação? As verdades abstratas sobre o mundo e o homem. Então aquilo que nosso Senhor disse, aquilo que Deus nos falou, okay, são as verdades abstratas sobre o mundo e o homem. Aqui está o objeto da revelação. O que nós vamos, entre aspas, esmiuçar e estudar aqui? As verdades abstratas sobre o mundo e sobre o homem, com a ótica divina, com o olhar de Deus. Okay? E qual que é o núcleo deste objeto? A oferta da parte de Deus, o mistério de sua vida pessoal e o convite a participar dela. Então, o conteúdo, o núcleo aqui deste objeto da revelação é a oferta de Deus, Deus que vem ao nosso encontro, livremente, por sua bondade e sabedoria, se revela. Então, primeiro, é a oferta da parte dele, do mistério da sua vida pessoal, que ele vem revelar a nós, e nos convida, então, a participar dela. Tá? E a revelação se realiza por meio de palavras e obras, como também nós vimos aqui. Mistério e evento. Ok? Então, nós temos, vamos supor aqui, Moisés no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei. Ali nós temos algo de objetivo acontecendo. Okay? Tem algo de objetivo acontecendo. Uma obra divina acontecendo. Uma teofania. Deus está se revelando ali. Aquilo tem um fato histórico. Aquilo aconteceu. E ao mesmo tempo é um mistério. Tá? E este mistério, esta obra realizada, ela também foi escrita, contada. E depois nós vamos ver isso na Sagrada Escritura. Então nós temos um fato histórico acontecido, obras, a abertura do Mar Vermelho. E depois, por meio de palavras, Deus também inspirou os agiógrafos a colocar por escrito. Tá? Mas Deus também realizou e chamou o seu povo e conversou com seus profetas, também com a sua voz. Samuel, Samuel. Tá? Então, vamos entender isso. Então, existe uma dimensão objetiva da revelação, palavra que revela verdades e ensinamentos. Então, nós temos uma dimensão objetiva da revelação. Tá? São uma palavra, a palavra de Deus, tá, que revela verdades e ensinamentos. Nós temos as Sagradas Escrituras, a tradição, os fatos históricos. Ali existe uma verdade objetiva daquilo que realmente aconteceu. Tá? Esta palavra do Evangelho, por exemplo, revela a verdade. Nós colhemos ali ensinamentos. Isso está objetivo, qualquer um de nós pode ir lá e ver. Tá? E tem uma subdimensão subjetiva, palavra pessoal que oferece testemunho de si e convida ao diálogo. Né? Então, também tem uma parte pessoal disso. Tá? Existe uma parte de resposta do homem. Tá? Então vamos entender aqui uma coisa muito importante. Vamos supor no Calvário. Vamos olhar para o Calvário. Ali existe algo de objetivo acontecendo. Nosso Senhor está morrendo na cruz, 2 ladrões crucificados. Né? A cena está acontecendo ali. Deus está se revelando ali na cruz. Né? Podemos aqui fazer aqui um vídeo de 5 horas sobre tudo aquilo que Nosso Senhor está revelando na cruz, de quem Ele é, do que é da sua vida íntima. Mas na cruz, quem está vendo o Messias, Senhor do céu e da terra crucificado? Quem ali olha para Ele e vê a revelação acontecendo objetivamente e possui esse caráter pessoal, porque é um caráter pessoal. Quem está vendo Jesus como Redentor sendo morto? Nossa Senhora, São João, Maria Madalena.
Porque para o mesmo fato que está acontecendo, os doutores da lei, ele não é o Messias que está morrendo. Ele é um herege, né? Que disse que quis se fazer como um Deus, blasfemou, era um blasfemo. Para os soldados romanos que estavam ali, estavam cumprindo uma ordem, não sei, matando um malfeitor, os ladrões e alguém que estava, de certa forma, rompendo a ordem social, não sei o que se passava na cabeça daqueles soldados. E aquela multidão que estava assistindo ali. Então, a revelação estava acontecendo, objetivamente. Mas, a parte pessoal exige, tá, daquele que está vendo, a graça de Deus e a fé para receber aquela revelação, tá, para aceitar, consentir que aquele homem que está morrendo na cruz é Deus. Tá? Mas sempre vai existir a liberdade da pessoa que consente. Né? Então, essa revelação se transmite então como verdade e como vida. Tá? São duas coisas inseparáveis. Tá? O Cristo que é pregado, aquilo que Deus disse, nos ensinou, é a forma como nós vivemos. Tá? Não tem divisão nisso, é só olhar para o Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos é a continuação do corpo místico de Cristo. Nós vamos ver uma sequência nos Atos dos Apóstolos. A vida daqueles homens, as obras que eles fizeram, corresponde exatamente à vida de Cristo. Tá? As curas, os milagres, os sinais, as perseguições, as mortes. Então, não tem divisão entre a dimensão objetiva e a subjetiva. Ok? Além das obras e sinais externos, então, Deus dá a sua graça para os homens aderirem com o coração às verdades reveladas. Então, aqui é uma coisa muito importante. Deus dá a sua graça para que os homens consigam fazer esse assentimento da revelação, da verdade de fé. Okay? Então, Deus dá a graça. Ele move o coração do homem para que eles então façam essa aderência às verdades de fé reveladas, como volta ao exemplo do Calvário. Deus estava dando a sua graça para que os olhos daqueles apóstolos, daquele apóstolo, Nossa Senhora, Maria Madalena, ou outro discípulo que estava ali, os discípulos que seguiram Nosso Senhor, olhassem para a cruz como redenção. Está acontecendo a minha salvação. Deus move a graça. Deus move em nós para que possamos aderir a essa verdade de fé. E aqui nós não podemos confundir esta revelação que estamos estudando com as revelações privadas. Tá? Então, a revelação, nós estamos estudando, Deus se revela por palavras e obras, né? Ela se encerra com a morte do último apóstolo, São João. Deus disse tudo, fez tudo no seu Filho Jesus Cristo, e com a morte do último apóstolo, então, com a morte de São João, se encerra esta revelação. É isso que nos ensina a igreja. As revelações privadas que acontecem com a vida dos santos, as biografias que nós vemos por aí, Nossa Senhora que aparece, então, elas, embora sejam acolhidas pela tradição de santidade da igreja, não transmitem nenhum conteúdo novo original, mas recordam antes aos homens a única revelação de Deus realizada em Jesus Cristo e exortam a pô-la em prática. Ou seja, nenhuma revelação privada pode mudar o conteúdo da revelação, como nós vemos aqui. Nossa Senhora nunca vai aparecer para alguém e dizer: meu filho não é Deus, meu filho não fez isso, contradizendo a revelação, ou um santo vai escrever algo que vai contra o conteúdo da revelação. Jamais. Tá? Isso não vai acontecer. As revelações privadas acontecem para reforçar, tá, as verdades de fé já contidas no conteúdo então da revelação e pô-las em prática. É isso que nós vemos nas aparições de Nossa Senhora, né? E na vida de muitos santos. As aparições que Nosso Senhor faz sempre são para colocar em prática essas verdades de fé e os ensinamentos. Então, essa é a introdução da aula de hoje. Nós vimos então Deus que revela-se aos homens. Então, que fique muito claro aqui, essa primeira parte que é fenomenal, está no catecismo também, nós podemos lá conferir
E diz assim: aprove a Deus na sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pela qual os homens, por intermédio do Cristo, Verbo feito carne, e no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornem participantes da natureza divina. Que beleza, meus irmãos! Pensar que Deus, por sua bondade, se revelou a nós, se humilhou na cruz, nos santificou com o Espírito Santo e nos levou a participar. Elevou a nossa natureza humana à divindade, ao seio da Trindade, e nos chama a participar com Ele. No próximo vídeo, na próxima aula, vamos falar sobre a Sagrada Escritura, testemunho da revelação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.